Talvez você tenha chegado até esse vídeo porque perdeu alguém especial para você. Talvez foi o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua avó, o seu avô, o seu tio, a sua tia, o seu irmãozinho, a sua irmãzinha, alguém dos seus amigos, alguém próximo a você. Mas eu quero dizer que nada está perdido, que vai ficar tudo bem, que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo isso, essa situação difícil, esse processo do luto, né, que é um processo doloroso, esse processo vai passar, mas você precisa viver. O luto, ele tem algumas fases, né? Nem todas as fases são obrigatórias, mas algumas realmente são necessárias, né? Inclusive a aceitação. E essa é uma fase muito difícil para a gente. Porque no início, quando perdemos alguém que amamos, nós começamos a nos questionar. E muitas vezes a gente fica assim se perguntando, por que comigo? Por que eu perdi essa pessoa que eu tanto amo? Por que será que isso aconteceu? Em 2003, há 18 anos atrás, eu perdi o meu pai. Eu tinha 13 anos de idade. O meu pai, ele morreu num grave acidente de carro, ele estava sem o cinto de segurança, ele ia em alta velocidade para o interior aqui do estado do Rio Grande do Norte, Caicó, ele viajava sozinho e ele caiu num abismo, né? E ele não resistiu. Ele morreu, foi uma perda repentina. Eu me lembro que na sexta-feira à noite, eu gritei no meu quarto e eu falei assim, pai, a bênção! Eu pedi a bênção para ele. Ele falou, Deus te abençoe. Respondeu no quarto dele. E quando foi no sábado, pela manhã, eu já não o tinha mais. Nós recebemos a notícia de seu falecimento. Foi realmente um processo muito doloroso. E se eu pudesse voltar ao tempo, se eu soubesse que aquela seria a última noite que ele estaria comigo, com certeza eu teria dado um grande abraço no meu pai, sabe? Aquele abraço apertado e prolongado, mas eu não sabia porque a vida da gente é como uma caixinha de surpresas. E eu me lembro que durante aquele processo doloroso do luto que eu vivi, eu perguntei muito a Deus, por que, Senhor? Por que comigo? Por que o Senhor permitiu que o meu pai morresse? Porque eu sei que Deus, se Deus quisesse, Deus podia ter livrado meu pai daquela morte. Mas por que, Senhor? E eu questionei muito a Deus, porque estava doendo, porque para mim era difícil aceitar aquela morte, tendo em vista que eu tinha dedicado, né? Na minha mente eu pensei assim, Deus, eu dediquei toda a minha infância para o Senhor, né? Eu ministro a palavra de Deus em vários estados do Brasil, desde os 7 anos de idade. E naqueles últimos dias, né, da vida do meu pai aqui, eu me lembro que eu estava quase que numa turnê pelo estado de Pernambuco, estava pregando ali nas cidades de Caruaru, de Toritama, e a última viagem que fizemos juntos foi para uma cidade chamada Santa Cruz do Capibaribe, foi o final de semana anterior à morte dele. Nós fomos para aquela cidade e após a ministração da palavra, quando eu terminei a pregação, uma mulher chegou para mim, se aproximou de mim com um semblante muito pesado e de muita tristeza. E ela disse para mim que quando eu chegasse Natal, eu aguardasse uma surpresa. Só que ela me disse, não com um olhar de alegria, porque quando a gente pensa em surpresa, a gente pensa em algo alegre. Mas ela me disse com um semblante de muita tristeza. E eu comentei com meu pai, eu falei, pai, uma mulher chegou para mim e falou que quando eu chegasse Natal, eu ia ter uma surpresa. Mas ela me disse isso com um semblante de muita tristeza e de muito pesar. E o meu pai olhou para mim e falou, se foi Deus que falou com você através dessa mulher, então vai se cumprir. E quando foi com uma semana, aconteceu o acidente e de fato, de maneira surpreendentemente, né, eu perdi o meu pai naquele grave acidente. Não tive como me preparar para aquela morte, para aquele processo tão doloroso. Não foi tão fácil entender os motivos, mas eu me lembro que no meio de muito choro, eu me tranquei no quarto e eu peguei a Bíblia e eu falei assim, Deus, fale comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. E eu abri a Bíblia num versículo, que eu não me lembro exatamente qual, mas era um versículo que dizia assim, o que eu faço hoje, você não entende agora, mas no amanhã você entenderá. E ali, aquilo foi como, sabe, realmente um consolo muito grande, sabe, de Deus para mim. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
E o choro, e a dor, e a tristeza são sentimentos que vêm sim quando nós passamos por esse processo tão difícil. Mas esse processo tão difícil, ele não pode durar muito tempo. Ele não tem uma data certa para acabar, né? Tem pessoas que passam pelo luto por uma semana, por 2 semanas, por um mês, por 2 meses. Não tem um tempo certo para viver, né, o luto. Mas o que sabemos é que ele não pode durar a vida inteira. É que ele não pode durar para sempre. Eu quero dizer para você que está com essa dor aí no seu coração, que essa dor, ela vai passar e o que vai ficar é a saudade. Ah, sim, a saudade vai ficar no seu coração, vai ficar aí na sua memória e você tem que trazer à memória os momentos importantes que vocês viveram juntos. Eu me lembro que durante o meu processo de dor, com uma semana depois da morte do meu pai, eu estava com uma agenda para a mesma cidade. A última cidade que eu tinha viajado com ele, Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, para um congresso de crianças em que eu teria que ministrar a palavra de Deus por 3 noites. E o meu líder, né, o meu pastor da época, falou assim: Ana, liga, pede para tua mãe ligar para as pessoas e fala que você está vivendo um luto e que você não pode ir nesse momento. E naquele momento eu olhei para o meu pastor, né, para o meu líder, com todo amor e todo respeito, e eu falei para ele assim: olha, pastor, eu sei que eu estou vivendo um momento de muita dor, uma dor, sabe, profunda na minha alma, mas o meu chamado e o meu propósito, ele é muito maior do que a minha dor. Eu preciso ir. E eu vou a Santa Cruz do Capibaribe. E eu fui. E foram 3 noites em que eu ministrei a palavra de Deus com muito choro, porque não foi fácil para mim. Mas foram mais de 100 almas que se renderam para Jesus. E isso não tem preço. Sabe, quando você vive por um propósito que é maior do que você, esse propósito, ele te dá forças para vencer, para continuar a sua jornada e para viver todos os processos que você precisa viver na sua vida. A dor, o luto, o sofrimento, ele traz também consigo a maturidade, o aprendizado, a superação e a aceitação. Sabe, nós ganhamos experiência quando nós passamos por processos dolorosos. Nós ganhamos maturidade e nós ganhamos principalmente a autoridade para conseguir ajudar pessoas que estão passando por situações como nós já vivenciamos. E no outro final de semana, eu estava em Fortaleza, em Messejana, num bairro de Fortaleza, para ministrar a palavra num congresso de mulheres, onde Deus operou de maneira maravilhosa, com muitos milagres de cura. E desde então eu nunca parei. Eu sabia que meu pai iria gostar muito que eu continuasse pregando a palavra de Deus, porque ele me apoiava muito durante o meu ministério. Então por isso eu nunca parei. Eu nunca desisti de falar do amor de Deus para as pessoas. Sabe, quando você tem um chamado, quando você tem uma missão, quando você tem algo aí dentro de você, algo que você sabe que é para você viver, não importam as circunstâncias ou o que te aconteça, mas você sabe que você precisa se levantar, que você precisa se mover. E eu sei que é muito difícil você se levantar e se mover, talvez, nesse momento que você está passando, porque tudo tem um tempo. Em Eclesiastes, no capítulo 3, diz que é um tempo de sorrir, é um tempo de chorar, não é? Há um tempo sim de nascer, mas também há um tempo de morrer. E com o tempo e com a maturidade, você acaba entendendo que na vida as perdas são inevitáveis, que a morte faz parte também da vida e que você não é a pessoa mais injustiçada do mundo e que eu não sou a pessoa mais injustiçada do mundo, sabe? Você acaba entendendo, você acaba aceitando que um dia todas as pessoas vão perder algum ente querido importante. Isso faz parte da vida. E sabe o que aconteceu comigo? Desde o ano de 2009, eu lido com crianças órfãos, com crianças que não têm pai, que não têm mãe, ou que até têm pai e mãe, mas vivem numa situação de abandono, sabe? Abandono de seus pais. Então, a vida foi me levando por caminhos em que eu pude, sabe, compartilhar um pouco de minhas experiências e de o que eu fiz para superar esse luto. E uma das coisas que foram muito importantes para mim é que eu tinha ao meu redor pessoas que me amavam,
pessoas que me davam bons conselhos, pessoas que oravam por mim, pessoas que intercediam por mim, sabe? Pessoas que me levantavam. Então, isso é importante para você. Se você está passando por um processo de luto, eu te faço um pedido, não fique isolada, não se isole, sabe? Fique ao lado, fique perto de pessoas que amam você. Pessoas que vão te aconselhar, pessoas que vão te abraçar, porque um abraço, ele cura. Às vezes, eu ia para alguns lugares só para receber um abraço, porque eu precisava de um abraço. Um abraço, ele mexe com a nossa alma, sabe? Ele cura, ele nos acolhe. E eu quero dizer para você que eu, nesse momento, gostaria de estar ali abraçando. Eu gostaria de estar segurando na sua mão, mas não posso. Ainda que eu esteja aqui no virtual, eu quero que você se sinta abraçado, abraçada, acolhida e amada, porque você tem um pai que te ama, você tem um Deus que cuida de você. Eu estou gravando esse vídeo porque recentemente eu tive contato com um paciente com pouco mais de 30 anos de vida. Ele chegou, eu trabalho com urgência e emergência, e ele chegou no meu local de trabalho com a saturação muito baixa, muito nervoso, pensando que ia morrer. E uma pessoa que trabalha comigo falou assim: Ana, vai lá, fala com ele tá muito nervoso, ele tá pensando que vai morrer. E eu fui lá, fui falar com aquele paciente, eu fui falar pra ele que ele precisava viver. Eu disse: olha, você precisa viver. Você tem que ter forças, sabe? Você tem 3 filhas, eu sabia, né? A pessoa que trabalhava comigo tinha dito pra mim que ele tinha 3 filhas. A Júlia, a Clara e a Stephanie. E eu falei assim: olha, você tem 3 filhas maravilhosas que vão precisar de você. Você precisa estar com elas em momentos importantes. Elas vão crescer, elas vão fazer 15 anos, elas vão se formar, elas vão se casar. Elas precisam da sua presença. Você precisa se fortalecer. Acredite, você vai passar e vai dar tudo certo. Ele estava acometido com a Covid-19. E depois ele saiu, né? Ele foi transferido para um outro hospital, hospital de campanha da minha cidade. Ele foi assistido, ele teve apoio de vários profissionais, mas ele não resistiu. Ele veio a falecer. E a primeira coisa que eu pensei foram nas 3 filhas dele. Porque eu sou como uma delas. Então, foi inevitável não pensar na dor dessas crianças que perderam o pai. Sabe? Eu quero dizer pra vocês que eu estava querendo falar com vocês e gravar esse vídeo, e o Espírito Santo disse pra mim que eu deveria gravar esse vídeo não só para essas 3 crianças, mas para todas as crianças e todas as pessoas que estão órfãos ou que perderam alguém especial em suas vidas. Eu quero dizer pra vocês que por mais que a dor esteja profunda, por mais que a tristeza esteja tomando conta de você, você vai ter forças suficientes, porque Deus vai te dar forças para você passar por todo esse processo, para você viver todo esse processo, sabe? E você vai respirar tranquilamente, inspira e expira, relaxa, fica tranquilo, porque tudo vai dar certo. E eu quero trazer hoje para você uma mensagem de esperança, porque nada está perdido. Ah, mas quer dizer que até para a morte tem jeito? Tem jeito. Lá no livro de João está escrito que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. O que esse versículo trata? Da vida eterna. Da vida eterna. A Bíblia fala sobre as pessoas que morreram em Cristo. E eu queria muito que você prestasse atenção na leitura da primeira epístola aos Tessalonicenses, que diz assim, no capítulo 4, olha só, e no versículo 16. Olha o que vai acontecer, diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu quero dizer para você que haverá o dia do reencontro. Eu quero dizer para você que há esperança, porque a palavra de Deus diz isso. Sabe?
Eu comecei naquela época a estudar muito sobre o que era a morte à luz da palavra de Deus. E o Senhor começou a me dar esse consolo, e começou a me dar esse conforto, e começou a dizer para mim que Ele era o meu Pai, que Ele estava cuidando de mim e que tudo iria dar certo. Então, você tem um Pai que te ama e que está segurando na sua mão e que está dizendo assim, olha, vai passar. Você vai passar por esse processo, você vai ter forças, você vai ganhar experiências e você vai ajudar a muitas pessoas que estão passando por essa dor, sabe? Deus, Ele tem um propósito muito grande na sua vida e eu preciso que você não desista desse processo. Eu preciso muito que você levante a sua cabeça, mesmo no meio da dor, mesmo que esteja doendo. Mas eu preciso muito que você se abrace, segura na sua mão, sabe? Aperta assim na sua mão, sinta como se fosse o Senhor apertando bem forte assim a sua mão e dizendo assim, ó, vai passar, você vai viver esse tempo e você vai vencer. E você vai, com certeza, viver o seu propósito de vida. Essas meninas que perderam o pai, assim como eu, elas não vão ter o pai nos momentos tão significativos da vida, assim como eu também não tive. Mas sabe, eu sabia que Deus estava ali ao meu lado. E como eu era, adolescente assim na época, eu pensei assim, se o meu pai fosse vivo, como é que ele ficaria feliz? Com que tipo de comportamento se eu tivesse aqui na Terra? Como eu o deixaria feliz? Eu deixaria feliz se eu estudasse, se eu tirasse boas notas, se eu amasse o Senhor acima de todas as coisas, se eu buscasse a Deus em oração, na sua palavra. Ele ficaria feliz se eu falasse de Jesus para as pessoas. Então eu fui vivendo muito a minha vida assim, sabe? E aí eu me lembro que meu pai, às vezes, ele era militar, então ele tinha um regime militar, né, principalmente com relação aos estudos, e às vezes ele pegava meu boletim e ele dizia assim, tem um 8,5 por aqui, o que é que esse 8,5 significa? O que é que ele representa? Você está com alguma dificuldade? Você está precisando de ajuda? Você está com muitas dúvidas nessa disciplina? O que é que você precisa para melhorar essa nota? Porque ele queria que eu tirasse 9 ou 10, né? Ou de 9 para cima. E aí, quando ele faleceu, eu fiquei pensando nisso, sabe? Meu pai, ele não ia gostar que eu desistisse da vida, que eu desistisse dos meus estudos, não. Ele ia gostar que o meu boletim tivesse com boas notas, ele iria gostar que eu fosse uma menina educada, que eu tratasse bem as pessoas, que eu tivesse empatia, ou seja, a capacidade de me colocar no lugar do outro, que eu tivesse compaixão, que se eu pudesse, eu também cuidasse dos órfãos e das viúvas. Ele iria gostar que eu fizesse algo de bom pelo próximo. Ele iria gostar que eu amasse o próximo como eu amo a mim. Então ele iria gostar que eu me erguesse, que eu me levantasse e que eu vivesse aquele processo de luto e que depois eu superasse. Então, isso foi importante. Sabe, você que perdeu alguém querido pra você, alguém próximo, você tem que pensar, poxa, como essa pessoa ficaria feliz, né? Então, se você é criança, se você estuda, eu tenho certeza que essa pessoa que você amava tanto ficaria feliz se você estudasse, se você tivesse aí uma vida brilhante nos seus estudos, se você tivesse uma vida saudável, né? Enfim, tantas coisas que você que conhece melhor essa pessoa sabe. Né? Então, tantas coisas que você poderia estar vivendo na sua vida, né? Você precisa procurar viver, tá? Eu quero dizer uma coisa para você, desistir da vida, desistir dos propósitos que Deus tem para você viver. Desistir pode até ser uma opção na vida, mas não na sua. Não deixe que desistir seja uma opção para você. Fique de pé, se levante e diga, eu vou passar por esse processo, porque Jesus vai me dar forças. Ele é o meu pai, ele é o meu amigo, ele é o meu abrigo e ele é o meu porto seguro. Se você quiser escrever para mim, pode escrever nos comentários, pode escrever um e-mail, tá? Eu vou amar ler o seu e-mail, vou amar ler o seu comentário e eu estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem me perguntar. Eu sou nutricionista de profissão e também estou aqui para te ajudar através da minha profissão com aquilo que você precisar, tá certo? Porque na vida nós estamos para transbordar,
na vida das pessoas. E com certeza, eu sei que Deus tem algo muito lindo para você viver. Se você quer receber mais mensagens aqui no nosso canal, então se inscreva no nosso canal, aperte aqui em se inscrever, deixa aqui o seu like, o seu joinha, se você entendeu essa mensagem, se você entendeu o que a palavra de Deus disse para você hoje, e compartilhe com as pessoas que estão precisando. Tem muitas pessoas que estão precisando dessa mensagem de esperança, de que um dia vão reencontrar e vão poder abraçar essas pessoas que partiram um dia. Deixa essa mensagem de esperança para alguém, envie essa mensagem como um presente para essa pessoa que perdeu alguém, tá bom? Compartilha com alguém que você ama. Um grande beijo, fica na paz. Tchau!